vocês que estão em casa. É um prazer estar novamente com vocês, falando de um tema tão importante para a nossa vida como profissional, para o nosso dia a dia. Então, hoje a nossa aula vai estar falando sobre bactérias. É um tema muito importante. Eu acredito que isso vai levar conhecimento para vocês no futuro, né, como profissionais e como no dia a dia, tá? Então, a gente vai falar sobre bactérias, dando sequência da matéria anterior, que a gente falou sobre o início da microbiologia, a gente falou quais são os micro-organismos, e hoje a gente vai começar com o primeiro micro-organismo, a bactéria. Então, o que é a bactéria? A bactéria, ela vem a palavra grego, ela quer dizer o quê? Bastão. É um organismo muito simples, de uma única célula, e seu material genético não é envolto por membrana nuclear. Então, a gente vai ver que, por ela ser de organismo muito simples, ela está em todo o planeta, tem todos os locais. A gente vai estar vendo aí que a bactéria se faz presente. E por ela fazer presente, ela tem um potencial positivo e um potencial negativo. Então, quais são as características da bactéria? Elas são unicelulares, são procariontes, ela pode ser autótrofos ou heterótrofos, ela pode formar colônia, elas são microscópicos e ela é encontrada no solo, na água e em nosso organismo. Então, eu coloquei essas características e eu vou estar abordando aí para vocês de uma forma bem simples e fácil de entender. Então, elas são unicelulares e procariontes. Então, por que elas são unicelulares? Por ela ter única célula, né? E procarionte porque o material genético dela não é envolto por membrana nuclear. Por isso que ela é procarionte. Ela é autrófos ou heterótrofos. Então, isso tá relacionado com o quê? Com a forma de nutrição da bactéria. Então, autótrofos, ela é o quê? Ela pode ser fotossíntese ou quimiossíntese. Fotossíntese é que ela produz a energia. Ela vai, através da energia, ela vai ter a sua alimentação. E a quimiossíntese, ela vai estar buscando através de substância química. E heterótrofos, ela vai alimentar de outro ser vivo, tá? Para quê? Para ela retirar, né, os alimentos, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, essas duas formas que no decorrer, quando a gente for abordar sobre a questão de doença, a gente vai entender por que umas são uma resistência, outras não. Então, é nesse contexto simples que eu estou abordando para vocês, que depois a gente vai estar vendo a importância disso, né? E o que isso impacta na questão da saúde e doença. A morfologia dela. Então, a gente vai ver que a bactéria ela vai se classificar de acordo com a sua forma, né? A gente vai ver a classificação dela e de uma forma bem sucinta que vocês vão estar entendendo. Então, a primeira é o coccus. É uma bactéria redonda. Vocês conseguem perceber no desenho que eu coloquei, ela é redonda, tá? Então, essa é uma bactéria coccus. Bacillus, ela é a característica dela é de forma alongada, né? E de forma mesmo de bastão. Espírilos é de forma de espiral. A gente pode ver que é uma forma de espiral. E vibriões, que é forma de quê? De vírgula. Então, a gente pode ver, né, como que ela se caracteriza. A gente vai ver ao longo, né, quando a gente vai especificar a questão das doenças, a gente estava vendo essa questão da classificação. E única classificação que vai
se subdividir vai ser a bactéria coco. Então, a gente vai ver aí como que é essa subdivisão. Então, ela vai ser a forma da agregação, né, das bactérias, como que ela vai formar as colônias, é aí que a gente vai estar classificando. Então, começando aí, a diplococo quer dizer que é uma forma esférica e agrupada aos pares. Então, a gente pode ver aí, ó, são duas, a característica dela é o quê? Diplococo. O próprio nome vai estar dizendo isso. A Streptococcus, ela assemelha a um colar de cocos. E a gente pode ver aí, ó, um anel de cocos, tá? São vários, né? Formando esse anel aí. E o Staphylococcus é uma forma desorganizada de agrupamento. Vai aparecer com cachos. Então, a gente pode ver que esse é o Staphylococcus. E o Sarcina é de forma cúbica. Então, ela vai estar formando de 4 a 8 cocos, tá? Simetricamente. A gente vai estar vendo aí, Foveu forma de cocos em 4 ou 8 é a Sarcina. Então, essas são as classificações da bactéria Coccus. A gente viu aí as formas e a subdivisão do Coccus, que a gente viu que é a Sarcina, Staphylococcus, Streptococcus e o Diplococcus, só para vocês não esquecerem. Lembrando que a bactéria, elas são classificadas em Coccus, tá? Só relembrando, Coccus, onde ela vai estar subdividida em Sarcina, Streptococcus, Diplococcus e Staphylococcus. E depois do Coccus vem o Bacillus, Espirilus e Vibriões, tá? Essas são as morfologia das bactérias. Voltando nas características, porque as bactérias são microscópicos? Porque elas são seres microscópicos, incolores, transparentes e invisíveis ao olho nu. Por isso que a gente tem que utilizar um microscópio. Então, eu não vou abordar sobre o microscópio porque não tem importância pra gente, tá? De estar falando isso. É mais entender como esse processo, como que é exatamente a bactéria, quais são as características, tá? Então, por isso que ela vai ser vista através do microscópio por causa dessas características delas. Então, a bactéria, a gente consegue ver, a gente falou que ela é simples, né? Ela é simples, a gente consegue ver ela em todo lugar. Então, a gente pode ver que são seres amplamente disseminados pela face da Terra. Então, ela encontra em todos os lugares, né? A gente pode ver em nosso organismo, nos objetos. Então, ela vive de forma livre ou usando seus próprios recursos. Então, a gente pode ver como que é tão simples, né? De uma forma ela tem uma forma que a gente pode, né? Já de imediato ver os benefícios que ela faz, né? A gente vai ver isso mais para frente, e o mal que pode causar, por ela estar tão comum no nosso dia a dia. Então, a característica dela quanto à respiração, algumas são aeróbica e anaeróbica. A anaeróbica, ela vai estar sobrevivendo na ausência de oxigênio. Então, ela não precisa de meios que tem oxigênio. Já a aeróbica, ela só vai sobreviver se ela tiver o oxigênio. Então, quantas bactérias, na questão da respiração, elas são essas duas características. A aeróbica, não esquece, que precisa de oxigênio, e a anaeróbica, que não precisa do oxigênio. Quanto à reprodução bacteriana, ela vai ser duas formas, assexuada e sexuada. Assexuada é uma característica muito fácil de vocês gravarem. É o que? Ela não faz troca do material genético. Então, ela não troca o DNA, ela não vai estar trocando esse material. Então, essa é uma característica das bactérias assexuada, né? Que é uma forma de reprodução.
Na bactéria sexuada, há troca do material genético. Que quando a gente for falar das doenças, a gente vai estar vendo essa questão. Porque umas se proliferam muito rápido, porque que uma causa um grau de toxicidade muito grande. Então, a gente vai estar entendendo isso mais para frente. Então, quanto à reprodução bacteriana, a gente vai estar vendo assexuada, que não há troca do material genético, e sexuada, que há troca do material genético. A gente pode ver no desenho como que ela faz essa divisão, como que acontece. Na sexuada, a gente vai ver que de uma vai se multiplicando do mesmo material. Já a sexuada, não. Ela já troca, ela já pega de uma a outra para se complementar. Então, ela vai estar pegando algo de uma outra. Então, a gente vai falando sobre a bactéria, a gente vai estar vendo, né, a patogenicidade dela, que é o quê? É a capacidade do micro-organismo, né, da bactéria causar doença. Então, a gente está vendo aqui nessa parte aqui a questão da parte maléfica da bactéria, tá? Tanto que a gente vai ver aí, eu coloquei como trabalho para você estar buscando sobre a questão desse benefício, porque a bactéria tem um perfil benéfico para nós, né? Para a comunidade, para o meio ambiente, de uma forma geral. Porém, a gente vai estar abordando aqui agora sobre a questão dela causar essa doença. Então, a gente vai ver 3 exemplos aí: micróbio patogênico, o estrago dos alimentos e a corrosão. Eu vou estar abordando cada um deles. Então, o micróbio patogênico, por a bactéria ser tão comum, né, no nosso dia a dia, no nosso organismo, então está presente em todos os lugares. Então, isso faz de fato que de uma forma ela pode ser um micro-organismo que pode causar doença. Então, isso de fato elas podem fazer com que ela seja parasita humano. Então, talvez a importância das bactérias seja o fato delas serem parasita humano. Então, ela precisa do ser humano para ela se reproduzir, para ela retirar alimento. Então, isso faz com que, de uma forma negativa, né, vou colocar aqui de uma forma negativa, ela causar infecções muito graves. E essa infecção ela pode produzir, né, toxinas, que a gente vai ver para frente quais são as toxinas, que elas são maléficas para as células humanas. Isso faz com que, se a pessoa não tiver imunizada, se a pessoa não tiver imunidade contra, ela pode resultar em doença. Por causa disso que a vacina é muito importante. Quando você tem contato com uma doença e você já passou, você cria anticorpos para combater aquela doença. Então, aquela doença não vai acontecer. Então, a gente vai ver sobre essa questão. Por isso que a importância da vacina entra nessa questão. Então, se a pessoa não tiver imunizada, ela pode causar esse dano. E as bactérias, ela pode penetrar no corpo, né? Algumas entradas aí, por exemplo, pulmões, por meio de inalação de partículas, expulsão pela respiração, tosse e espirros de uma pessoa infectada. Então, a bactéria, ela pode penetrar no organismo por entradas, né? E saídas, que a gente vai ver mais para frente, tá? E no caso do estrago dos alimentos, ela pode causar infecção no trato digestivo, porque o qual ela pode ser infectada através da ingestão de alimentos contaminados. Então é aquilo, né? A gente fala que a bactéria ela é simples, ela está em todo lugares, e por isso, né? Se ela for de forma negativa, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer doença. E nesse caso, a gente vai observar sobre a questão da alimentação. Uma alimentação contaminada vai até ali os micro-organismos, que a gente está falando aqui da bactéria, que isso vai fazer o quê? Quando o homem ingerir aquele alimento, aquela bactéria pode causar, né,
vai infectar o homem e isso vai fazer de fato causar a doença. Então, há um gênero muito comum que é o gênero Clostridium. Ele é um potente produtor de toxina muito prejudicial à saúde. E os seus esporos, eles estão presentes no alimento e ele é muito resistente à descontaminação, porque ele causa grave intoxicação, como o botulismo, que todo mundo conhece aí, o botulismo, que ele acontece, né, uma intoxicação que ocorre por ingestão de palmito contaminado. Então isso pode até causar morte. É um simples problema, porque assim, a partir do momento que você não sabe de origem daquele alimento, se você não dá importância para uma alimentação saudável, uma alimentação vou botar um pouquinho de alimentação aqui. Eu falei para você sobre na nutrição, a questão da higienização dos alimentos. Então a gente pode ver que como que pode acontecer esse agravo à saúde, esse agravo ao homem. Então a gente pode ver aqui que o botulismo é referente da intoxicação do palmito contaminado. E o agente, né, causador é o Clostridium botulino. Então a função dele é o quê? É neurotóxicas de suas toxinas. Então ele se não for tratado de acordo, não for diagnosticado, ele pode causar morte, simplesmente por causa de uma contaminação. E também a gente fala sobre a corrosão. Então, eu dei de exemplo aí a Escherichia coli, que ela é muito importante, é um componente importante para a microbiota intestinal, que a gente vai ver mais para frente. Então, ele está presente no nosso organismo, né? Só que ele está presente no intestino. Fora do intestino, ele vai causar graves infecções, né? E uma das, né, que acontece aí, né, que é a infecção urinária. Que quando você faz a cultura, né, você vai buscar se a infecção está presente, então tem que ter uma causa. Então, vai lá ver qual que é a bactéria que está causando. Então, isso vai ser visto, né, nas culturas. Então, a gente pode ver como que essa infecção, que é a Escherichia coli, que é importante no nosso intestino, fora dela. Então, vai acontecer essa corrosão. Então, a gente viu essas três importantes exemplos de patogenesidade, que é o que? A corrosão, que é alimentos, né, contaminados, e que eu falei sobre o micróbio patogênico, que naquilo que eu falei, né? A bactéria, ela pode, de uma forma, causar a doença, né, no ser humano. Então, agora nós vamos falar sobre o mecanismo dessa patogenicidade. Então, eu coloquei aqui de uma forma sucinta, tá? Para vocês entenderem. Então, o que acontece? O primeiro passo, a bactéria vai entrar no hospedeiro com invasão da defesa primária. Então, ele vai estar o quê? Vai entrar por que meios? A gente viu lá que pode entrar através de partículas, através dos pulmões, que é através da inalação dessas partículas. Ela entrando, ela vai aderir esse micro-organismo nas células do ser humano. Então, vai pegar o hospedeiro, né? Vai a adesão do micro-organismo à célula do hospedeiro. Então, ele vai lá juntar. E isso vai fazer que, de fato, venha acontecer a multiplicação, que é a propagação desse micro-organismo. E isso vai fazer que a célula do hospedeiro seja, de fato, danificada pelas suas toxinas ou pela resposta inflamatória, que a gente vai ver sobre essas toxinas. Tá? Então, isso, de fato, vai acontecer. E acontecendo isso, vai acontecer a evasão das defesas secundárias do hospedeiro, em onde que vai o quê? Vai invadir. Por isso que tem algumas doenças, quando você está imunizado, né? O que acontece? De fato, ela vai ter a barreira que vai impedir. Senão, ela vai fazer com que essa doença seja, de fato, instalada.
Então, eu coloquei mecanismo da patogenicidade, né? Que a porta de entrada é o quê? Pele, membrana mucosa, via parenteral, tá? Essas são as portas de entradas. A porta de saída são o quê? Secreções e excreções. Então, essas são as formas da gente sendo contaminado, né? Pela porta de entrada, pele, membrana, ou pela saída, através do quê? Da secreção, das excreções, entendeu? Então, essas são o mecanismo da patogenicidade, tá? Então, esse é o tema que eu separei hoje, tá? Para falar com vocês. Então, eu falei sobre a bactéria, os conceitos, quais são as suas classificações, suas características. Falei sobre a questão do mecanismo da patogenicidade, falei sobre cada característica gerais, tá? Então, hoje deu para vocês entenderem sobre a questão da bactéria de uma forma bem simples, tá? Mais para frente a gente vai estar abordando sobre a questão das doenças, tá? Hoje eu estou deixando aqui as atividades complementares e estou deixando um trabalho. Então, vocês vão estar falando aí. Eu deixei para mim explicar para vocês para não ter dúvida. Caso tenha dúvida, pode me procurar. Quero deixar para vocês novamente que todas as respostas, pode pegar uma folhinha, escrever o nome e colocar lá a aula que foi dada e só as respostas. Todas têm que estar manuscrito. Então, primeiro é conceituar as bactérias, né? Conceituar a bactéria, descrever os tipos de bactéria, aquelas formas que eu coloquei, as subdivisões, conceituar sobre a patogenicidade, dando um exemplo daqueles lá que eu falei, micropatogênico, que eu coloquei sobre estrago de alimentos e sobre a corrosão, lembrei. Então, quais são os mecanismos de ação da patogenicidade? Como é que vai acontecer isso, tá? 5. Descrever as características da bactéria. Quais são as características? Quanto à nutrição, quais são? Quanto à respiração, a reprodução, como que é essa característica da unicelular e procariontes, tá? Então, eu deixei para vocês observarem aí, escreverem isso para fixar na cabecinha de vocês, para quando a gente falar sobre doença, vocês vão estar conseguindo correlacionar. Também deixei um trabalho, tá? Eu deixei um trabalho para vocês, eu quero que vocês descrevem a importância das bactérias, tá? Na área da medicina, na indústria farmacêutica, para o homem, tá? No meio ambiente e na produção de alimentos. Quero que vocês me relatam a importância das bactérias e dar exemplo, tá? Então, essas são as atividades que eu deixei. Qualquer dúvida, eu estou aí disponível, tá? Pode me chamar no WhatsApp, no grupo ou no privado, que eu estou respondendo, tá? Me perdoa se alguém mandou mensagem para mim, eu não respondi de imediato, tá? Mas é porque eu tô aqui na quarentena, mas não tô descansando, não. Tô trabalhando, tá? Fique com Deus, tá? E fica aí a mensagem para vocês, tá? Nada é fácil nessa vida, mas tudo se descomplica quando se tem força e dedicação, tá? Boa noite para vocês, tá? Beijo!